programa Mais Saúde de hoje vai tratar de um assunto que é uma realidade constante no nosso consultório. O Dr. Roque e eu atendemos assim os mais diversos tipos de pacientes e depressão tem sido uma realidade tanto no nosso público feminino quanto no masculino. E esse é o tema hoje do programa Mais Saúde. Eu não poderia ter deixado de convidar o Dr. Roque Savioli para estar conosco. Obrigada, Dr. Roque, por estar aqui no Mais Saúde mais uma vez. Muito prazer, o prazer é enorme estar com você, você sabe muito bem. Pois é, e justamente eu trouxe o Dr. Roque porque todos conhecem os livros e os temas e muitas palestras que são proferidas por ele justamente nos acampamentos na Canção Nova. Inclusive tem um muito interessante que todos os anos, né, você realiza com o diácono Nelsinho Correia e falando sempre desse tema depressão. E é um sucesso, por quê? Porque as pessoas hoje sentem a necessidade de estar sendo amparadas nesse assunto. Mas a primeira pergunta que eu faço no programa é aquela pergunta clássica. Por que um cardiologista tão renomado quanto o senhor fala de depressão? Porque a depressão é um dos fatores de risco para a doença cardiovascular. Então, veja bem, hoje a gente sabe que pessoas deprimidas, elas têm mais chance de desenvolver um AVC, que é um derrame, ou um infarto do miocárdio. Isso é uma das razões importantes. E outra razão, a gente como médico, você atendendo um paciente, você tem que ver o paciente de uma forma global. A gente não trata das doenças, a gente trata de um paciente que tem uma doença. E você acolhe às vezes no consultório uma pessoa com uma dor no peito, queixando-se de uma situação de hipertensão, que na realidade não é o coração físico que está doente, é o coração emocional, é o coração sentimental, é o coração até espiritual que está sofrendo. E é obrigação minha, obrigação de todos nós, médicos, de atendermos o paciente de uma forma global. Eu não posso chegar e dizer, olha, você não tem nada no coração e você vai embora. Não posso fazer isso. Eu tenho que acolher. E vendo o paciente, sentindo o paciente, você começa a ver que a depressão realmente é um fator de risco, é um fator importante e que está muito presente nas pessoas, principalmente mulher em menopausa. Exatamente. E por que essa realidade de na mulher ser mais frequente? Na menopausa a gente sabe que por conta de alterações hormonais, mas por que nós, o público feminino, tem essa característica maior? Você sabe, a depressão tem vários enfoques, várias causas. Primeiro que é uma doença, não é? Isso é nítido, todo mundo tem que saber. Às vezes as pessoas que vivem com pessoas deprimidas, convivem com deprimidos, eles não entendem que aquilo é uma doença, acham que aquilo é uma situação toda de chamar a atenção, acham que até, entre aspas, é frescurite da mulher, não é? Mas não, é uma doença física, tem um problema bioquímico, tem problemas de neurotransmissor cerebral, que são substâncias que fazem os impulsos cerebrais andarem, não é? Tem problemas psicológicos, tem problemas comportamentais, e tem problemas espirituais também envolvidos. Mas a mulher é mais sensível, né? A mulher, por ser mais sensível, por ter os problemas hormonais que sem dúvida alguma interferem, né? A gente sabe muito bem que os hormônios femininos, elas regulam o humor da pessoa. Prova que quando a mulher começa a entrar em menopausa, ou quando a mulher está naquela fase de tensão, de menstruação, o humor muda muito, né? Completamente. Então tem uma relação nítida do hormônio com o humor. Então é por isso que a mulher sofre um pouquinho mais. E tem o lado psicológico, né? Que eu acho que eu sempre conto aquela situação que a mulher ela é feita para procriar, para ter filho, para ter família, quer dizer, todo esse contexto cultural que existe. Depois que ela consegue ter a família, os filhos crescem, os filhos casam, vão embora, aí vem uma síndrome psicológica que chama-se síndrome do ninho vazio. Então a mulher perde sentido de vida para ela, não é? Ela que tinha como objetivo de vida o filho, crescer o filho, cuidar do filho, de repente some tudo. Só que é cruel, porque geralmente acontece isso na fase que ela está entrando na menopausa. Que é complicadíssimo, Exato. que aí ela está fora de peso, É. que já engorda, né? Você sabe que, você muito melhor do que eu sabe, que a mulher que mesmo fazendo atividade física diária e tudo mais,
ela engorda 2,3 quilos por ano. É um estudo que mostra agora. Fazendo atividade física, assim, de mais de meia hora por dia. Quer dizer, ela vai engordar, ela vai estar com seus 45 anos, vai estar gorda, perde a forma feminina, né? Exato. Perde todo o contexto de sexualidade feminina, perde libido e começa, às vezes, crescimento de peso por causa de aumento de baixa de hormônios, vem hipertensão, quer dizer, a mulher se desestrutura nessa fase. E o objetivo de vida dela, que era os filhos, já não estão em casa, então você veja que drama que é, ela fica vazia. E o vazio existencial é a principal causa de depressão. Isso é uma teoria, inclusive, de psiquiátrica, que se aceita muito, que é o vazio existencial como sendo a causa da depressão. E o que acontece? Exato. E aproveitando, então, esse detalhe do aumento de peso, né? Nada melhor do que o livro Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, que você pode estar adquirindo aqui pela Canção Nova, né, Departamento Davi, e assim ajudando na campanha do projeto da Em Almas. Então, no 0 operadora 12 31 86 2600, e aí você ainda por cima vai ter um monte de dicas para saber como entrar nessa fase, porque o grande segredo é entrar em menopausa não estando acima do peso, que é muito raro. Mas ainda tem tempo, dá pra gente reverter esse quadro seguramente. Agora, o Dr. Roque também escreveu um livro sobre esse tema, né? Justamente por isso, porque por receber no consultório vários pacientes com depressão e receber e começar a tratar, é claro, a depressão tem vários tipos de depressão, tem várias graduações de depressão. É evidente que aquelas depressões graves, depressão, aí é claro que a gente é obrigado até mandar você encaminhar para o psiquiatra. Mas as situações mais atípicas, mais simples, porque tem um tipo de depressão que vem muito no consultório, que chama-se depressão atípica. É a depressão da senhora que está gorda, que tem muita fome, fica deprimida, ela quer ficar dormindo. No fim de semana ela passa deitada na cama, dormindo e com vontade de comer doce e massa. Então aí durante a semana ela trabalha, porque ela se esforça, consegue trabalhar, mas o fim de semana que não tem o que fazer é cama. Sábado, domingo deitada, comendo doce e com vontade de comer massa. Aí engorda. Porque aí toda a dieta durante a semana, final de semana... Não, e depois não faz exercício físico, não faz nada. Exato. Então, vendo essas situações todas, a gente começa a tratar, a gente começa a orientar as pessoas. Mas eu comecei a ver o seguinte, que o lado da espiritualidade é extremamente importante. Mas esse lado da espiritualidade nós vamos guardar para o segundo bloco, porque ele é muito importante. E logo no início, o Dr. Roque comentou sobre aquele detalhe de será que é ou não é uma doença, né? Que as pessoas se questionam muito sobre isso. Então, a nossa produção aqui do Mais Saúde foi para as ruas aqui de São Paulo fazer essa pergunta, né? Depressão é doença ou maneira da pessoa chamar a atenção para si? Vamos ver o que a nossa população respondeu? Porque abala a saúde da pessoa e ela não quer ficar daquele estado que ela se encontra. Eu tenho dúvida porque não tenho conhecimento sobre isso. Mas se a pessoa for equilibrada, tiver um autocontrole, ela vence uma mágoa profunda, enfim, vários sinônimos de depressão. Agora, quando é crônica, a pessoa não se restabelece, acho que fica da doença, né? Para mim é doença. Olha, eu não, graças a Deus eu não tive essa experiência, mas olhando pessoas que eu conheci, o comportamento não era de quem queria chamar atenção, era um comportamento de quem tinha algum problema sério. Dr. Roque, quando uma pessoa tem depressão, ela precisa ser medicada? Olha, a grande maioria das pessoas, sim. Grande maioria. Não dá para superar sozinho? Não dá. Essa história de você falar, não, porque eu consigo vencer a doença, porque eu nego a depressão, eu nego. Não faça nunca isso. Você nunca pode negar uma situação, porque você tem uma doença que está lá. Claro, você viu que um dos senhores falou, quer dizer, depressão vem depois de perda, de alguma situação assim, mas é uma doença e tem outra. Tem situações que são até genéticas, tem a transmissão genética da doença. Então, tem famílias de pessoas deprimidas. Por isso você vê crianças, às vezes, com depressão. Isso existe? Existe, claro. Crianças deprimidas. Você vê pessoas que a vida inteira foram deprimidas. Agora, claro, você tem que tratar, você tem que tomar medicação, você tem que ter uma orientação psicológica, orientação psiquiátrica disso, mas também você tem que ter o lado da espiritualidade junto. Agora, Dr. Roque,
como é que a pessoa vai identificar que ela está de fato com depressão e qual o profissional que ela vai buscar? Porque o que eu vejo no consultório, os pacientes têm no cardiologista, né, que a gente vive batendo nessa tecla, né, que mulher depois de 40 anos tem que ter o seu ginecologista todos os anos, a sua visita periódica, mas também incluir a do cardiologista. Então, tudo bem, elas estão vindo ao consultório, estão diante de um profissional que tem você que sabe identificar, mas como que essas pessoas podem perceber que estão entrando num quadro de depressão e qual profissional que elas têm que buscar? Bom, o profissional sempre é o médico de confiança dela. Sabe, hoje em dia a gente sabe que as pessoas que mais atendem depressão são os ginecologistas e os cardiologistas. Perfeito. Depois que se encaminha para o psiquiatra, porque não existe uma cultura, vamos dizer, brasileira de procurar um psiquiatra logo de início. Porque às vezes o sintoma é tão vazio, tão frustro, tão pequeno. Mas como é que você sabe que você está podendo entrar em depressão? Isso. Para você fazer diagnóstico de depressão, você tem que ter vários sintomas. Uma tristeza não é depressão. Hoje eu estou meio para baixo, estou meio triste, estou meio deprê. Não é depressão isso. Você está passando. Porque é normal você ficar triste, normal você ficar alegre. Isso faz parte do psiquismo. O que não é correto é essa tristeza se prolongar. O sujeito que tem uma perda afetiva, uma perda emocional, uma perda financeira, fica triste, tudo bem, normal. Não pode ele ficar sempre triste, por meses, mais de 6 meses triste, e junto com isso, perdeu o apetite, ou comer demais ou comer menos. Perdeu o sono, dormir também, ou tem sono e dormir demais. Os dois opostos. E começar com pensamentos ruins, tipo pensamento suicida, sabe? O sujeito perde a vontade, perde a concentração, a memória some, sabe? O sujeito perde vontade de sair, perde vontade de fazer as coisas. Quer dizer, todo esse contexto caracteriza a depressão. Quer dizer, não é só o fato de dizer, olha, estou triste hoje, estou deprê, não. Tem que ter todos os sintomas. E mais detalhes, é claro, você pode encontrar no livro do Dr. Roque, Depressão, Onde Está Deus, que você está vendo aí na telinha, e que é o tema do nosso segundo bloco, porque Deus com depressão, né? O que tem a ver? Esse livro é interessante, só te lembrando, esse livro eu escrevi em 2003, ele já está na 20ª aí, algumas coisas de edição. E quem fez o prefácio desse livro foi o Padre Léo. Exato. Sabe, e foi muito interessante que o dia que eu dei para o Padre Léo, o padre estava em dúvida da depressão, onde está Deus, tentando correlacionar, ele falou, não, está certo, é isso mesmo. Que é ele chancelou no momento da depressão é que você vai buscar Deus. Que é a hora que você fala, bom, estou perdido, estou no fundo do poço, onde está Deus? Né? Que você fica procurando, né? E aí nesse livro, nesse prefácio, o padre muito colocou, ele falou, nessa hora que você tem que buscar as coisas do alto. Do alto, exatamente. Que ele coloca nesse ponto. Mas no segundo bloco, nós vamos estar falando justamente sobre esse detalhe, aonde a espiritualidade entra dentro da depressão e que pode tanto ajudar o paciente, certo? Mas a gente volta já já.